sequência, a Tereza Penteado. Karina, por favor, e depois a Tereza. Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez a presença da deputada, de todo o empenho de atender o nosso pedido. E a população de Pedreira, que a gente viu estar presente aqui nessa casa naquela ação do embargo, e depois a gente sentiu que a população entendeu que aquilo era suficiente. Não é. Aquilo é o começo da nossa luta. Então a população de Pedreira jamais pode entender que a luta está no meio ou no fim. Eu acredito que a gente está no começo de verdade de uma luta que começou lá atrás, que eu não canso de agradecer ao Ricardo e ao Pascoal, que eu só sei hoje, em 2019, que existe uma barragem sendo construída na minha cabeça, porque eles nunca cansaram de alertar a população. Eu não ia falar hoje, pedi inclusive para o Cássio me substituir por correria de vida, mas eu vou falar, tentar resumir tudo em 3 minutos e de forma repetitiva, porque eu acho que isso aqui vai ficar documentado, então vira um documento até a nosso favor. Tá na hora do governo, da EE, de todo mundo entender que a gente já entendeu o que é essa obra, a gente não confunde ela com Brumadinho, em hipótese alguma, muito pelo contrário, ela é muito pior. Muito pior. O engenheiro que estudou e deu todos os laudos de Brumadinho, Mariana e todas as 23 barragens que se romperam que o Cássio mostrou na tabela, ele não projetou uma barragem para romper. Quem é o engenheiro que vai para uma faculdade e se forma? Olha, o meu sonho na vida é projetar uma barragem que vai se romper. É óbvio que todos os laudos de engenharia vão vir que barragens não se rompem, mas a gente está cansado. A população de Pedreira está vendo, a população do Brasil está vendo, o mundo já viu e a gente está cansado de ver obras com laudos da engenharia caindo sobre cabeça de pessoas. Afinal, o engenheiro do World Trade Center construiu a torre para cair? A ponte da Itália, que caiu esses dias, foi construída para cair? O viaduto no Rio de Janeiro foi construído para cair? Nenhum foi. E foi por engenheiros capacitados e estudados, mas que eles não têm bola de cristal e não são deuses para prever o futuro. Fenômenos da natureza não se prevê e está na hora da humanidade aprender a respeitar, principalmente os governos. Então, todos aqui já sabemos a resposta, não duvidamos da engenharia, apenas temos a certeza, eu estou falando isso, eu tenho a certeza que mais dias, mais anos, menos anos, décadas ou menos décadas, isso vai acontecer. Se não sou eu que vou sofrer, são meus filhos, se não são meus filhos, são meus netos. E eu quero convidar o governo do estado e todo mundo, e os deputados, os vereadores e o prefeito e a população que é a favor, a praticar uma coisa que minha mãe me ensinou, que é a lei da empatia. Se quem quer a obra, se coloque embaixo dela. De verdade. A gente não... Para terminar o tempo, a gente não é obrigado, como o Vicente disse, a gente não é obrigado a aceitar essa obra. O Cássio mostrou as alternativas locacionais que são possíveis, né, de se fazer. Não muda a finalidade se mudá-la de lugar, é isso que o governo do estado tem que entender. Se trocá-la de lugar, a água vai chegar do mesmo jeito, mas tirou ela da nossa cabeça, e é isso que ele tem que entender. Enfim, só para finalizar mesmo por causa do tempo, senão vou passar, muitas tragédias não podem ser previstas, mas o que a gente tem que entender e tem que fazer eles entender que elas devem e podem ser evitadas. Muito obrigada. Então, Tereza Penteado, que é do Movimento Resgate Cambuí de Campinas. Na sequência, a Luísa Vilarinho Bernal, que é da Comissão de Barragem Não. Boa noite, pessoal. É uma pena que a gente entrou só agora no PCJ, viu? Daqui para frente a gente está lá para poder ajudar, mas a gente não estava antes. Vamos lá. Sobre os embargos. Isso alguém comentou e a gente concorda, inclusive a gente comentou isso numa reunião para o Hamilton lá com o MP em Campinas.
A pedreira perdeu uma grande chance, ao invés de ir para a justiça, deveria ter ido lá e fechado o canteiro de obras. Sabe, a cidade é de vocês. Vai lá e fecha e fala, acabou, não vai fazer e pronto. E arranja briga. Arranja briga. Sabe, não é isso que tem que fazer? Não adianta ser manso. A justiça, cadê? O MP funcionou? Não. Está lá com o inquérito há 3 ou 4 anos parado. O MP que está com a nossa ação, cadê? O juiz fala assim, eu não sei se a gente vai poder dar uma liminar. Aí o Ministério Público fala, eu não sei se eu estou tão consciente que isso aí não está certo. Entendeu? Me poupe, meu. Se a gente não quer e pronto. Vamos lá. Sobre o cisalhamento. Já foi levantado em reunião também com o GAEMA, se não me engano era na mesma que o Hamilton estava, e a gente falou numa suposição, eu estou fazendo direito em tese, vou deixar bem firme aqui, porque daí a gente não é preso. A suposição é que a escolha desse local é de propósito. Por quê? Quando ele lá chacoalhar, ou quando enfiar a estaca e fizer o estudo, fala, puxa, a gente não sabia que era assim. Isso aqui vai custar 10 vezes mais, 50 vezes mais. Alguém duvida disso? Então está dito e gravado, tá? Em tese. Vamos lá. O DAE afirma que a Procuradoria deu suporte para que se passasse por cima do embargo e não fosse obedecido. Nós estamos na cola desse documento faz quase 2 meses. Já ligamos para a Procuradoria, já ligamos para o DAE, ninguém deu o documento. Nós entramos na Lei de Acesso à Informação no site e a resposta foi que até agora eles não deram e a reunião que eles vão, a terceira instância que a gente já fez recurso, só vai ter reunião em setembro. A gente vai continuar insistindo porque a gente duvida que tenha esse documento. E se não tiver esse documento, não valeu de nada. Porque ato público não é eu ligar para o amiguinho e falar, olha, pode ou não pode. O documento, uma coisa oficial e que tenha data e que lá você possa ver aonde entrou esse documento e como e para quem, tá certo? E até hoje não veio nada disso. Então isso a gente põe na dúvida também. A falta de gestão na água, vocês xeretem quem foi Catarina de Albuquerque da ONU. Ela bateu de frente no Alckmin na época da seca, lá 2014, foi a única pessoa que falou que o problema da falta d'água era problema de falta de gestão. O Alckmin rebateu, já estou acabando, e ela pegou e foi na imprensa e falou, eu não retiro uma palavra do que eu disse. Tiraram ela da ONU e puseram um brasileiro lá que não abre a boca. Cadê o cara? Entendeu? Então é isso. Obrigada. Obrigada. Eu quero então chamar agora a Luzia e na sequência chamar a Kícia Maria, que é também daqui de Pedreira. Luzia, por favor. Boa noite a todos. Eu queria agradecer à deputada Marcelia por esse espaço, por estar aqui, né? É muito importante para a gente. Agradecer ao prefeito, ao vice-prefeito e dizer para o Vicente André, eu sou sua fã. É o seguinte, a gente está aqui, na verdade não é para cobrar ninguém, aliás, para cobrar sim, mas não para atacar ninguém. Tudo que eu gostaria de saber já foi colocado pelos meus colegas aqui, mas eu gostaria de fazer 2 perguntas para o nosso prefeito e gostaria de verdade que fosse respondido, dizer que a população, todos nós aqui sabemos que essa obra é política e é de especulação imobiliária, disso todos nós sabemos. E enquanto nós estávamos trabalhando e cuidando dos nossos afazeres, nós achávamos que a nossa cidade estava sendo cumprido todos os deveres, né? Então, por isso que nós não viemos cobrar antes, como a gente ouve muito. Por que não cobraram antes, né? E dizer assim, por que esse embargo, ele foi feito só depois que a população começou a cobrar da prefeitura? Se ele tivesse sido feito, esse embargo tivesse sido feito logo que começou essa obra,
ele teria tido uma forma efetiva, né? A segunda pergunta que eu quero deixar para o nosso prefeito: Excelência, essa ação que o senhor impetrou na justiça, na tentativa de tentar parar a obra da barragem, não deveria ter sido formulada evidenciando o risco que a população estaria exposta no futuro, demonstrando mais preocupação com a vida do que com as formalidades, como alvarás e etc. Então, eu gostaria muito que essas perguntas fossem respondidas pelo nosso prefeito. Muito obrigada. Luzia. Obrigada, Luzia. Luzia, só fazer uma pergunta para mim poder responder. O que você quer dizer com política e com especulação imobiliária? Quem, como, onde? Na verdade, eu não gostaria de entrar agora nessa questão, porque assim, não foi colocado nada em questão até agora. Não estou, só para mim poder responder. Não, a pergunta que eu fiz foram duas. Por que esse embargo não foi feito antes, logo que começou as obras, e não depois que a população começou a vir aqui na Câmara, bater na porta e pedir, pelo amor de Deus, para o senhor correr atrás por nós? A segunda foi: por que quando o senhor impetrou a ação na justiça, o senhor não entrou com um pedido risco e não da... Exatamente, com um risco nosso da população. E o senhor entrou com alvarás e etc, outras coisas que a gente leu e sabe de todas as coisas. Tá bom, obrigada então, Luzia. Agora a Kícia e na sequência o Jadir. Eu quero, enquanto a Kícia se dirige aqui, eu quero dizer que eu recebi uma mensagem agora do deputado federal Nilton Tato, que é quem acompanha também essa questão, e ele está colocando o mandato dele em Brasília à disposição de vocês, para que possa se somar a essa luta. Kícia, por favor. Boa noite. Eu queria começar perguntando para o prefeito por que essa obra está sendo feita tão rápido, quando é uma coisa para a cidade, a favor da cidade e da população, não tem essa pressa toda como a dessa barragem que apresenta um risco. E como o senhor mesmo disse, quando você falou que a população não fez nada, quando o governador veio até a cidade, era impossível chegar perto dele, porque eram vários seguranças. Então eu acho que a única pessoa que pode estar representando a cidade, chegar nele através da população, é o senhor. Então por isso que a gente cobra tanto, porque você é a única forma da gente estar chegando nele. É só isso. Obrigada. E quando o Fábio falou que estão tendo muita pressa, será que é porque é uma bomba que estão colocando na nossa cidade, na nossa cabeça? E se fosse na dele, será que teriam tanta pressa assim também? É só isso. Muito obrigada. Obrigada. E agora, a última pessoa inscrita é o Jadir. Na sequência, nós vamos passar para o prefeito responder e para as considerações finais e para os encaminhamentos. Por favor. Foi o último, né? Então, primeira coisa para dizer para a população que está aqui é que, inclusive, no MAB a gente defende que águas têm que ser para a vida e não para a morte. Então, quando a vida das pessoas está em algum risco, quer dizer que as águas não são para a vida, elas são para a morte. Então, a gente tem com grande preocupação essa questão aqui em Pedreira. Inclusive, isso está no nome da nossa audiência pública, né, que está escrito ali: a vida em primeiro lugar, barragens não. Segunda coisa, parabenizar o pessoal de Pedreira, que está aqui, pela luta que tem feito contra essa obra, contra essa barragem aqui de Pedreira. Até porque se não fosse ter toda essa luta, que faz muito tempo que a gente se encontra por aí, inclusive essa audiência não teria acontecido, a barragem já estava talvez muito mais avançada as obras e não teria nenhuma discussão em nenhum lugar. Então, parabenizar os que estão aqui, os que não estão também, por toda a luta que está sendo feita e que vai continuar sendo feita aqui em Pedreira, inclusive para barrar essa obra, né?
que todo mundo quer. Outra coisa, os companheiros da mesa falaram que tem que discutir essas coisas que com a população tem que ser discutido. Já acabou esse tempo no Brasil e em outros lugares que faziam as coisas e não discutiam com a população. Então essa questão da obra tem que ser discutida sim. Inclusive a população tem que ter o direito de dizer sim ou não. Tem que ser discutido para a população, inclusive os que estão, a grande maioria, não todos, que estão tomando a decisão de ter isso, eles não moram aqui em Pedreira, né? Não vão ficar aqui, vão estar bem longinho, volta e meia vão vir andar de jet ski por aqui, mas não vão estar morando aqui não. Como está filmando aqui, eu quero falar um negócio. O Aguinaldo está aqui, o pessoal, o Eduardo, o Jorge lá de Amparo. O papel do Ministério Público em todo esse processo aqui na região. O Ministério Público, a todo momento, aí eu estou afirmando, não é só em tese, viu, Tereza? Eu estou dizendo isso, que é a minha opinião. O Ministério Público foi advogado do DAEE, infelizmente. Eu não entendo como que eles conseguem se prestar um serviço desses. Chega a ser vergonhoso, vergonhoso. Nós estávamos lá em Amparo, lembra, na audiência lá? O cara queria bater em nós. Falamos, gente, que isso? A discussão aqui. Eles, inclusive, quem respondia em nome do DAE era o Ministério Público. Eu acho que eu só vi isso aqui em São Paulo. Não é possível que outro lugar tenha um Ministério Público tão acovardado. Eles nem vão sentado, muito acovardado, e não defendem a população. Pena que o DAE não veio hoje, inclusive. Por que o DAE não veio aqui? Mais uns 30 segundos. Eles não vieram porque não tem nada para falar para a população. Tudo que eles tinham que enrolar a população, eles já fizeram no decorrer desse tempo, já fizeram. Né? E eles já enrolaram o suficiente que foi, a obra está sendo construída. A outra coisa é que eu acho que inclusive um pedido para o querido prefeito aqui de Pedreira, que talvez nós deveríamos sair aqui da audiência com um pedido formal para que a obra seja parada de fazer. Talvez nós sair com um documento aqui, o prefeito fazer o pedido para que a obra seja parada aqui. Ou vocês não querem isso? É isso que nós queremos ou não? Então fica esse pedido para o poder público aqui de Pedreira. Bom, obrigado, Jadir. Em resposta, eu vou passar para as pessoas que foram solicitadas para que respondam, mas eu vou responder a pergunta do Jadir. Por que o Ministério Público fez a defesa do DAE? Isso é o que nós estamos vendo com o Judiciário e com o Ministério Público no Brasil todo, e com o Supremo Tribunal Federal. A gente está vendo o que está acontecendo, quando o juiz manda, ou quando o promotor manda para o juiz a petição, o documento, para que ele faça suas modificações, para que depois ele possa julgar. É isso, exatamente isso que a revista Veja falou no dia de hoje. Então, não há muito o que estranhar a posição do Judiciário, a posição do Ministério Público, a posição do Supremo Tribunal Federal. Mas tem gente boa, então a gente vai atrás dessa gente. Valeu. Agora eu vou então passar para o prefeito, para que ele possa responder as questões que foram formuladas. Lógico, com certeza. O Fábio vai responder. Viu, deputado? Algumas perguntas, só como a gente estava acompanhando também, as proposições que nós fizemos no começo, para responder para vocês também, né? É muito legal participar de uma audiência pública, poder debater, trocar ideias, ouvir, falar, e a gente chegar em um senso comum para que nós possamos trabalhar em prol da população, principalmente aqui de Pedreira, tá? Só para respondendo um pouquinho para todos, tá? O que a gente entende, teve muitas questões da parte ambiental, locacional, da obra, e o que a gente entende? O timing, tá? O momento de discutir
local, discutir onde que pode ser. Lógico que tudo pode ser revisto, dependendo de uma força da população que é soberana, eleito pelo povo, e o poder emana do povo, certo? Então, a qualquer momento a gente pode alterar isso daí, tá? Mas nós entendemos que o time de abrir tudo isso daí era no momento que nós autorizamos o licenciamento lá atrás, em 2015. Podemos rever agora? Lógico que podemos, tá? Só que nós temos que, primeiramente, falar para vocês, temos que respeitar as instituições. Por mais que a deputada falou aqui, o juiz junto com o promotor, mas esse juiz, promotores, STF, ratificaram prisões de presidentes, prisões de senadores, prisões de deputados. Então, prisão ilegais, está tudo sendo discutido, mas respeitando as instituições, certo? Eu não vou chegar lá com a juíza porque deu uma decisão desfavorável para mim, com uma arma na cara dela, você vai ter que trocar essa decisão. Eu vou subir para o tribunal e discutir no tribunal que eu sou contra a decisão dela. Nós temos que respeitar as instituições, senão nós não vivemos numa democracia. A democracia é justamente isso. Se você quiser viver numa inquisição, vamos fazer isso, tá? Vamos ter a nossa opinião e vamos seguir, vamos respeitar dos outros. Se nós temos um sistema democrático de direito, ou um sistema de uma inquisição de direito, como pode ser, que os juízes estão discutindo aí, nós temos que respeitar essas instituições. E nós vamos trabalhar assim. Por isso, Cassião, falando da alta executoriedade dos embargos. A PM, vocês foram lá, Cassião, o que a PM falou para vocês? A PM quis cumprir o nosso embargo? Quando vocês foram lá com os vereadores lá? Outra coisa que eu não concordo, muito discurso falando aí que vereadores, prefeito, vice não fizeram nada. Os vereadores, certo? Foram lá no executivo, conversaram com a gente, pressionaram a gente, a população pressionando eles. Eles são os representantes do povo. Eles trabalharam por vocês, trabalharam pela causa de cada cidadão pedreirense. Tá? Estão lutando ainda. Agora fala uma coisa para mim. Adianta nós nos precipitarmos, dar o tiro para todo lado? Mudou a legislação. Agora em Pedreira não pode mais construir barragem. Adianta mudar a legislação agora e ter dado um alvará para ele lá atrás? Vamos ser coerentes, vamos ser justos. Vamos ser objetivos e diretos, pessoal. Se a gente tem uma briga, tá? Nós vamos lutar, abrir um precedente para lutarmos sobre a segurança da barragem. Vamos até o fim, tá? Discutir essa barragem. A segurança, essa revisão legislativa, no nosso entender que a gente está acompanhando, principalmente a vida das pessoas, seria o foco para a gente adotar, para a gente brigar e tentar barrar essa barragem, tá? Esse é o nosso entendimento. Nós vamos continuar, tá? De portas abertas para toda a população pedreirense. Nós vamos continuar recebendo todo mundo, vamos continuar nessa luta, tá? Mas dentro de trâmites e trâmites legais. E sempre respeitando cada instituição, sempre respeitando todas as autoridades. E principalmente, tá? Nós vamos continuar trabalhando, nós sabemos, fomos eleitos pelo povo, o poder emana do povo e nós somos representantes do povo. Nós vamos lutar para que a vontade da população de Pedreira, e hoje nós somos representantes do Executivo e também nossos vereadores do Legislativo, seja prevalecido. É isso que a gente vai continuar fazendo, tá bom? Obrigado. Queria dizer, primeira questão, eu acho que quem falou foi... Qual? Não contra o Jefferson. Eu queria falar sobre o Ricardo e o Pascoal. Alguém falou sobre o Ricardo e o Pascoal, é verdade. Cadê o Ricardo e o Pascoal? Está lá. Tiveram há muito tempo essa luta, estão lutando. Nós precisamos valorizar e respeitar a ação deles. Quero até fazer esse depoimento aqui público, que os dois estiveram em todo esse período nessa luta. Eu não estava na prefeitura de Pedreira, fui numa audiência em São Paulo, encontrei o Pascoal lá, tive uma audiência em Amparo, o Pascoal estava lá. Então, quero aí parabenizar e tirar o meu respeito ao Pascoal e ao Ricardo, que está há muito tempo nessa luta. Quando a gente fala sobre a contrapartida do Jefferson, eu vou deixar um pouquinho para frente, vou brincar até... A Carolina falou sobre o plano básico ambiental, o Gabriel sobre o meio ambiente. A questão ambiental, nós tivemos com a Tereza lá no Gaema, né, Tereza? Lá com o promotor, Rodrigo Garcia, né?
nós tivemos uma reunião, eu não consigo avaliar, não sou a Carolina, cadê a Carolina? Tá, é a área dela, não é minha, não sou profissional dessa área, mas me parece, pelas discussões que estavam lá, várias pessoas, vários ambientalistas lá, o ganho, vai ter até um ganho ambiental, serão 196 hectares, não sei, Então, eu só ia falar isso para sair da questão ambiental, porque eu acho que nós temos que focar hoje na questão da segurança. Eu acho que nós temos um plano ambiental muito elaborado, nós precisamos acompanhar esse plano ambiental. Precisa ter uma comissão, pessoas, pode estar tendo erro, pode estar, mas no papel parece que ele foi, eu não tenho condições de avaliar e não sou da área. Foi muito bem formulado. Mas qual que é a minha proposta para isso? Vai ter um pessoal para acompanhar, vai ter que olhar, importante mas eu acho que nós devemos focar na questão da segurança. É isso que eu fico mais preocupado. O Rafael, essa vez aqui nós não brigamos, né? Outra vez, estamos mais... E é verdade aquilo que você falou, já considerei a minha fala, tá certo? Sobre a perda d'água. Também, a perda d'água parece que é barato fazer as perdas d'água, não é. É uma coisa cara também. Nós estamos fazendo 2 projetos aqui em Pedreira, na Bela Vista e na Vila São José. Nós vamos trocar toda a rede, que é a rede mais velha. Como nós estamos falando, estou passando isso para ter informações que todo mundo fala da perda d'água. É a primeira vez que nós estamos fazendo isso no município de Pedreira, nós estamos trocando a rede da Vila São José e da Bela Vista, e essa rede é pelo método não destrutivo, mas é uma coisa cara, acaba ficando caro, e está sendo licitado, nós devemos já começar a diminuir essa questão da perda d'água. Mas isso aí também é um processo de médio e longo prazo para você tocar. Mesmo dessa forma, você não consegue chegar a 10%, 15%, que são os países mais desenvolvidos, que tem uma perda d'água num valor desse porte. Isso aí só... mas é um processo também demorado, e às vezes ele fala perda zero. O sistema não é assim, certo, Vicente? O Vicente já foi da ANA, foi da SANASA, sabe que nós podemos reduzir, acho que a gente consegue reduzir de 56 para 20, 18, é um número muito bom no nível de Brasil. Vicente pode... É isso, Vicente? 18% é excelente, né? Perda d'água. Esse é um número excelente. Então, sempre vai ter uma perda d'água. Porque, às vezes, para dar uma ideia, só para informação, não é para discutir, de que a perda d'água nós vamos conseguir zerar. Não chegar a 18, 20 é uma média nacional. Questão... O Pascoal, cadê o Pascoal? Acho que o Pascoal tem que continuar na luta, sabe? Ele foi até agora, queria dizer para ele que ele tem que estar aí na questão da luta. Eu fiz aquela pergunta para a Luzia, porque quando nós... Não foi para afrontar, não foi para disputar, para falar nada, foi para poder entender essa questão. Porque tem algumas... Sabe, a gente fala algumas palavras e essas palavras acabam tendo um efeito, porque é uma palavra que cada um pensa alguma coisa de alguma forma, de acordo com o que lhe interessa. Vou dar um exemplo. Se eu falar reforma tributária, cada um fala, eu vou pagar menos imposto, sabe? O governo fala, não, eu vou arrecadar mais. Então, cada um deve estar pensando, quando fala reforma tributária, de uma forma. Por isso que eu fiz a pergunta, Luzia, do que você está entendendo por política. Se é política hídrica, se é política eleitoral, se era política, que tipo de política, onde, como, de que forma. Por que fala, não, isso aqui é uma política. Para que, como, de que forma, para ele poder responder. Por isso que não foi para afrontar, para atender e falar. Outra coisa, quando se fala em especulação imobiliária, eu gostaria que nós tivéssemos algumas questões. Não tenho nenhuma propriedade lá, não tenho nada. Só queria dizer o seguinte para vocês, que dificilmente vai ter uma questão imobiliária em torno dela. A parte de Campinas, toda a área de Campinas, ela não vai ser feita, porque a Tereza pode até falar melhor, que ela está a parte de Campinas não pode ser dividida, certo, Tereza? Não pode ser feito loteamento, não pode ter nada. A parte... Na APA.
E na parte de pedreira, nós estamos numa montanha muito grande que dificilmente vai ter. A pouca área que tem, que pode ser feita alguma coisa, nós estamos querendo que, se ocorrer uma barragem, fosse doado para a prefeitura essa área. Então, eu não sei, quando eu falo de especulação imobiliária, aonde, como, de que forma, para quem, sabe, para a gente aprofundar, porque senão a gente não consegue avançar nessas questões. Mas depois ela passou para 2 perguntas que eu quero responder. Primeiro, não quero discutir, vocês podem entender ou não, vou falar uma coisa para vocês, não houve demora no embargo. Com o seguinte, como que eu vou embargar? Qual que era o nosso entendimento? Ia vir da CETESB, depois eles iriam protocolar na prefeitura, e depois na prefeitura nós íamos dar alvará ou não, que é o segmento normal disso. No dia 28 de dezembro, houve o alvará. Foi feita a licença ambiental. Depois da licença ambiental, dia 15, eu fui no DAE. Acabou não dando certo as conversas, não tinha nenhum movimento da barragem, não tinha nada. Na quarta-feira, eu tive uma reunião com os vereadores e eu falei que queria embargar, porque eu tive uma reunião com os vereadores. Certo, Jairo, certo, Márcia, Marcelinho, Turco que estava aí. Então, o Turco está aí, né? Que nós tivemos, o que foi? Tivemos uma reunião na quarta e na segunda-feira, o que eu queria? Eu estava precisando de um apoio popular para enfrentar o embargo, era isso que eu queria. Falei com os vereadores, não para que a gente pudesse, de forma, conjunta, poder enfrentar o embargo. Nós estamos trabalhando contra o DAE, contra o governo do Estado, é uma coisa difícil. Então, eu chamei os vereadores na quarta, que eu iria tomar. Aí os vereadores falaram, deixa nós fazermos a proposta segunda. Mas já estava decidido isso, não estou... Aí eles fizeram na segunda, daí houve aquela movimentação e tal, mas já estava decidida. E em vez de fazer uma movimentação pró-embargo, houve uma manifestação que se transformou contra a gente. Tá bom. Então, mas nós fizemos o embargo e pusemos o embargo lá. Então, Luzia, o embargo não foi demorado. Dia 28 de dezembro foi, no início já foi embargo, lá 15, 20 dias após o início já foi feito o embargo. E o embargo teve um momento de paralisia da obra, que não foi feita, depois eles acabaram continuando. Nós não podíamos fazer antes o embargo se não tinha projeto da obra e se não estava iniciando, se não tinha nenhuma ação que estava apenas sendo licenciada. Então, eu acho que nós agimos até de forma ágil. Estou falando para você, antes eu não podia, e só foi feito depois. A questão da ação que nós fizemos. A ação que foi feita, ela entrou em algumas questões legais, que eles não têm licença para construção, e entrou também em várias questões, nas questões da segurança principalmente. A ação tem alguns tópicos que ela fala da questão da segurança. O agravo que nós dizemos que ela não se posicionou a respeito da questão legal que não foi feita. Entramos com agravo e acabamos perdendo o agravo. Eu sei, essa obra, a Kícia falou que essa obra é uma obra tão rápida, mas eu não sei se está tão rápida, porque é uma obra vultuosa, é uma obra cara, é uma obra de 200 milhões, 180 milhões, então é uma obra que tem bastante gente e exige. Nesse ritmo, mesmo nesse ritmo, eu não sei se ela está avançada no cronograma dela. É que é uma obra volumosa, o movimento de terra é muito grande, o movimento das ações, para nós, assim, olharmos, parece que é. Mas eu não sei se está avançado o cronograma. Eu acho que há uma impressão para a gente que é tão rápido. Destruição das coisas. Se o senhor for para lá, o senhor já sabe como é. Foi destruída a maior parte da floresta que tinha lá. Então, é nesse sentido de adiantamento das coisas. Não o cronograma previsto. Todos estão cientes disso, tem? Tá bom. Mas é o cronograma dela, sabe? Ela vai... o governador não deu acesso. Eu tentei marcar, eu tinha combinado na visita do governador, cheguei a falar com a Karina, cadê a Karina? Está lá, para ter um espaço, foi uma combinação nossa, para o governador receber, tinha uma sala reservada, no fim deu um tumulto lá e nós não conseguimos fazer isso. Aí o padre acabou entregando, mas nós tentamos que todos tivessem acesso e falassem com o governador, que infelizmente acabou não indo.
Eu sei que parece que é uma luta fácil, mas não é. É uma coisa difícil. Eu acho que nós precisamos achar maneiras concretas de como enfrentar essa questão. Tem a pergunta do Jefferson, qual foi a contrapartida? Eu tenho aqui, eu acho que nós estamos no momento, não é o time de fazer isso, eu acho que nós vamos ter o movimento. Eu já tive a idade de vocês, já participei de vários movimentos. O movimento tem... Acho que atropelaram um cachorro. Cadê o Jefferson? O Jefferson está lá. O Jefferson falou sobre... Hã? Quem que falou aí? Márcio? Estourou a barragem lá fora. Mas não tocou sirene, Márcio. E não adianta aprender a nadar, hein? Precisa ter boia, barco. Então é o seguinte, o Jefferson, eu queria dizer para você, eu acho que nós vamos ter o que é contrapartida. Para mim, discutir essa contrapartida, nós precisamos fazer um pacto aqui para discutir isso. Eu não sinto a vontade para discutir a contrapartida. Eu tenho algumas propostas para fazer, mas eu não sei se é hoje, nisso, tá certo? Vai ter uma hora que nós vamos fazer. Eu tenho várias contrapartidas para fazer. Não sei se vocês querem falar, mas nós vamos discutir. O meu medo nisso, porque essa contrapartida, nós precisamos ter um acordo no município para discutir essas contrapartidas. Outra coisa, nós precisamos fazer uma lei na Câmara para ter essa contrapartida. Eu acho que são duas coisas. O Estado vai fazer alguma ação e nós vamos fazer uma outra. Quais são as nossas? Que eu sei o que eles querem da gente. Eles querem retirar daquelas ações que estão aí, tá certo? Daquelas leis que estão aqui, aprovou, e a licença do município. É isso que eles querem. Calma, mas o que nós vamos pedir de contrapartida? Eu cheguei a discutir com o pessoal algumas propostas, que eu não levei para frente, essas contrapartidas, porque eu sinto que não é o momento ainda de... nós estamos na luta ainda. Se eu falar isso, eu vou enfraquecer a luta da mudança do local. Entendeu? Se eu falar essas contrapartidas... Agora, eu tenho medo também de que, se nós perdermos a ação em primeira instância, eu perca a força de poder discutir as contrapartidas. Então, vou tentar... Eu falei, o pessoal do Rosa Branca, eu já falei, já estava lá, né, Cássio? Vocês sabem qual que é a minha proposta. Posso até falar para você, é fazer um roncamento para a segurança, as estradas do lado, 30 milhões para o município, a questão da área para o município, para a represa, para ser uma área de lazer, para que seja turismo, passar a pedreira para a estância, para que possa ter uma receita maior. Tem algumas propostas para ser feitas. Mas eu não quero levar essa proposta sem eu estar aqui, sem nós não estarmos fechados essa proposta. Eu só peço aqui que nós temos alguma questão, vamos discutir a mudança, alguma coisa, mas se nós demorarmos, se nós formos discutir porque tem um momento, o time certo da discussão, da negociação. Uma vez um pessoal foi discutir com o Tancredo, ele já estava na frente e tal, ele falou, tá bom, seja bem-vindo, porque ele já tinha ganho praticamente. Na hora da negociação, você tem que fazer o momento certo, senão tem um momento que você não tem mais poder para negociar, que você já perdeu o jogo. E nesse momento, enquanto o juiz não decidiu, eu entendo que é isso. E eu estou ansioso, esperando essa proposta da mudança do local, se a gente avança, não avança, se a gente consegue, não consegue, para a gente tentar um segundo caminho, tá certo? Estou esperando vocês tomarem essa decisão, para a gente fechar uma questão da contrapartida. Eu já falei pessoalmente com várias pessoas, falei com a Silvia, falei com o Beto, a Silvia e o Beto também, para ser justiça, estavam desde o início nessa luta, né, Silvia? Está há muito tempo, Caprenati, aí. Eu estou só nesse aguardo, e eu tenho essa proposta. Esse roncamento, só vou, Vicente, uma de pedra na frente, posso tentar depois explicar, a hora que a água vem, ela bate, ela para. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, eu estou aguardando isso
para nós fecharmos. A contrapartida não é só minha, nós precisamos fechar na cidade. Só deixa o Jefferson falar. Pois não, Jefferson, fala. Pois, Jefferson. Pessoal, o Jefferson, está o Jefferson. Tá bom, mas só respondendo para a Cleide, a negociação vai se a obra for acontecer. Se for mudar o local, aí não temos nem contrapartida. Mudou o local, está resolvido. Tá certo? Agora, se for feito aí, que nós precisamos ter essas outras contrapartidas. Tá certo? Entendeu? Certo? Pois não. Obrigada, prefeito. Do coração, no atual momento, do jeito que avançou, com toda coisa, eu acho difícil. Mas eu não quero tirar o poder de luta de vocês. Se eu começar com essa bandeira, eu acho que eu destruo a bandeira sua, entendeu? Tá certo? Tá ok? Obrigado. Bom, obrigada, prefeito. Obrigada, Fábio. Ele traz uma série de informações fundamentais, dados técnicos que a gente precisará para poder propor a ação junto ao Ministério Público, e eu vou procurá-la, já anotei seu telefone, para a gente poder orientá-la, para que você possa nos orientar, é o inverso. O Jefferson, em relação à contrapartida, eu penso que o prefeito já colocou o que ele está pensando em fazer. A preocupação do Márcio, a preocupação de todos, Márcio, nós vamos continuar na luta. Carolina faz algumas considerações que são muito sérias, né? Nós vamos ter aí 93 hectares de floresta que serão perdidas, e a gente precisa também considerar isso quando a gente for fazer a nossa representação ao Ministério Público. O Gabriel fala da preocupação também, o Rafael coloca, deixa eu me localizar aqui, isso, o Rafael fala que a população está fazendo muita coisa, ações populares, enfim, vamos continuar essa luta. O Breno coloca que ele quer coisas mais concretas, ele quer uma luta na esfera federal. Nós vamos também contar aí com o apoio de algumas pessoas, de alguns deputados federais. Parabenizar o Pascoal Loaner pela luta que vem travando, dizer que é fundamental. O Agenor coloca a questão do poder do povo. A Karina faz uma consideração fundamental. A luta só está começando, Karina. Nós vamos ajudar vocês nessa luta. A Tereza fala do inquérito que está parado. Nós precisamos ver onde é que está parado, como é que estão essas coisas todas que estão aí emperradas, sabe Deus aonde. O prefeito respondeu a Luzia, a Kícia. E quero fazer uma consideração final em relação à fala do Jadir, né, que o Jadir coloca aí algumas questões que eu já coloquei, inclusive a minha opinião. Eu acho que a gente tem muita ilegalidade sendo cometida em muitos segmentos da nossa sociedade e a gente tem que lutar contra isso. Então, contem conosco. Eu quero perguntar para as pessoas que estão na mesa se alguém mais quer fazer alguma consideração final. Caio, né? Cássio, pega o microfone aí mais próximo, pode fazer, e depois a gente encerra a nossa audiência. Primeiro eu queria convidar o pessoal para o passeio ciclístico dia 14, né, que a gente vai fazer aí. E gostaria de falar só uma coisa aqui que o Fábio comentou, né?
que é sobre respeitar as instituições. Concordo com ele, que a gente tem que respeitar as instituições, sim, mas questionar se elas estão viciosas. Isso aí é importante, né? E se tiverem viciosas, vão ser punidas, com certeza. Isso eu queria deixar bem claro. Por último, queria falar o que eu falei lá na CBN, que eu falei que a hora que a Valéria Rainha, acho que foi que me entrevistou, ela falou assim, mas o governador falou que essa obra é segura. Eu falei, então coloca a casa dele aqui embaixo da barragem, se ele colocar a casa dele embaixo da barragem, aí pode construir sem problema nenhum. Tá bom? Quero ver se ele coloca a casa dele embaixo da barragem. Ortiz, por favor. Ortiz. Engraçado. Primeiro, agradecer muito a todo mundo que veio aqui nesse espaço da audiência. Queria dizer que esse é um espaço de uma ação concreta, né? Acho que a audiência e a frente é um exemplo, né? Já que foi colocado aqui que a gente não está fazendo ações concretas. Acho que ele também é um passo a mais nessa luta que é longa, né? E queria destacar, assim, saudar todo mundo e dizer que se tem uma coisa que o MAB, nessa trajetória de 30 anos de lutas, sempre soube fazer, é ação concreta. Não é à toa que a gente tem muitas conquistas nesses 30 anos. Inclusive o Eduardo está aqui conosco, ele é fruto dessa luta de 30 anos que no Vale do Ribeira não tem barragem lá. E a luta continua, né? Porque como disse a Karine, a luta apenas está começando, né? E é uma luta que ela não é só contra a barragem, né? É uma luta que é pela defesa dos nossos direitos trabalhistas, né? Nosso direito de previdência, né? E que hoje, na crise que a gente vive, né? No atual governo que a gente vive, é uma luta que a gente, né? O povo vai ter que encarar de uma outra maneira, né? Só queria dizer que a gente pode até respeitar as instituições, né? Mas quando elas não nos respeitam, né? A gente tem que tomar outras ações. Talvez as ações não foram suficientes, né? Mas eu acho que o povo organizado, né? Em movimento, em luta, acho que vai conseguir encontrar as melhores ações, as novas ações, né? Para a gente poder defender nossos direitos. Não queremos contar mais mortes, como em Brumadinho, como em Mariana, como em Belo Monte e como em muitos outros lugares. A gente quer contar só histórias de vida. Muito obrigado aí pela... Obrigado, Ortiz. Vicente? Eu gostaria de fazer um pequeno comentário, que é o seguinte, eu acompanhei a crise hídrica lá de São Paulo muito de perto. Conheço a Catarina, o Léo Heller, que substituiu a Catarina, é uma pessoa valorosa, viu, Tereza? O Léo Heller, que é o pesquisador brasileiro, não, ele na área de saneamento tem liderança internacional. Mas a Catarina cometeu na minha opinião, ela analisou o segundo problema. Eu acompanhei a crise hídrica, todos sabem, muito de perto. A crise hídrica de São Paulo foi essencialmente uma crise política em 2014. E a crise política de 2014 derivou numa gestão inadequada da água que existia no reservatório. Tanto isso é verdade, gente, o Cantareira aumentou? Não aumentou, não mudou. Por que o Cantareira hoje está mais seguro para São Paulo e para a Bacia com as novas regras de operação? É porque lá em 2014 tinha uma eleição e as medidas de contenção de consumo, elas não aconteciam. Eu penso, concordo aqui com a Milton, de que a gente tem que concentrar, Milton, na linha de enfrentar essa barragem. Não é feio perder, não é feio perder. Acho que a questão da oferta de alternativas, na minha opinião, do ponto de vista estratégico, não é uma questão de quem está contra a barragem. Do ponto de vista de estratégia, eu acho que quem tem que oferecer as alternativas, se é que elas existem, que elas possam ser aceitas, é quem tem a responsabilidade de fazê-lo. Essa barragem, na minha opinião, ela passou a ser um compromisso político de construção e depois ninguém mais teve coragem de enfrentar o governador de estado, o Alckmin e agora o Dória, para dizer para eles que tem que mudar, mesmo porque tem um contrato, tem empreiteira, tem uma série de compromissos que estão sendo feitos, mas na minha opinião a questão fundamental é a questão do enfrentamento para que essa barragem não seja feita. E quem tem a responsabilidade de fazer é que apresente as alternativas. Porque eu acho que qualquer alternativa, seja locacional, jogar o problema para outro,
seja o problema de construtivo, me permita dizer, eles têm essas informações. Tem nada de novo que a gente vai apresentar para eles, ou que o desejo de fazer não saiba que existem outras possibilidades, inclusive a de não fazer. Eles sabem disso, só que tem uma decisão política de dar continuidade. Queria dizer também que penso que essa luta precisa de muita confiança. E é evidente que a proximidade das eleições e tudo mais vai acabar contaminando a luta contra essa barragem, a sucessão, as candidaturas e tudo mais. E eu penso que é preciso estabelecer uma relação de confiança entre a população, o que não significa voto, não significa nada, mas significa uma relação de confiança entre os atores que são contra a barragem, para que a gente possa fazer essa luta em conjunto. Tenho divergências, todos sabem, mas eu quero dizer a você, já disse pessoalmente, tudo mais. Eu penso que a figura-chave nesse processo todo é você. Eu confio em você. Estou dizendo isso de público e todo mundo sabe a minha posição em relação a isso. Agora, para que a gente possa fazer esse processo e estabelecer esse nível de confiança com a população, eu penso que a liderança nesse processo é sem dúvida nenhuma sua. Não adianta você cobrar de mim lá em Campinas ou cobrar da população. Você foi muito feliz, você pediu desculpas, mas eu acho que essa responsabilidade é fundamentalmente daqueles que representam a população aqui da cidade, e nós estamos tentando fazer isso lá em Campinas. Então, eu não acho que a gente está na etapa de discutir de quem foi a responsabilidade por a gente ter perdido. Nós estamos ainda na etapa de que nós vamos vencer e essa barragem não vai ser construída. Muito bom. Contem conosco nessa luta. Queria que o senhor explicasse, justificasse suas palavras. Bem, com relação à questão do crime ambiental, é porque ela vai inundar, está sendo construída e vai inundar a área mais preservada da área de preservação ambiental da região de Campinas. Então ela vai causar um impacto na região mais protegida, vai haver desmatamento, vai haver inundação, vai haver deslocamento de toda a fauna que está lá e vai causar, sem dúvida nenhuma, um dano ambiental significativo. Isso fica pior porque, do ponto de vista da hidrologia, essa é uma barragem tão pequena comparado ao Cantareira, que é quem fornece água para essa barragem, que essa barragem ela não vai cumprir a função de acrescentar o volume de água. Há um senso comum que é como se você guardasse um baldinho de água no período de seca, mas não é assim que funciona do ponto de vista de hidrologia. Do ponto de vista da hidrologia, essa barragem ela é 40 vezes menor do que o sistema Cantareira. Então, e como ela depende do sistema Cantareira, e o sistema Cantareira, para o espectador ter a noção da dimensão, aqui são 38 milhões de metros cúbicos, Cantareira é 1.450 bilhões de metros cúbicos. O volume morto do sistema Cantareira são 450 milhões de metros cúbicos. Então, o que significa? Significa que, se o sistema Cantareira vier a enfrentar algum problema, essa barragem já secou há muito tempo, porque ela é muito pequena em relação ao que existe no sistema Cantareira. Então é por isso que eu tenho afirmado que essa barragem que está sendo construída para atender as cidades que ficam acima da barragem, ela é inútil. Ela é inútil e, em função dos impactos ambientais e dos impactos sociais, ela fica a 800 metros da cidade de Pedreira. Então, em função de todos esses componentes, ela é absolutamente desnecessária e não precisa ser realizada. A prefeitura fez um embargo administrativo para que a obra não andasse, né, de fato, mas, no entanto, a obra está andando. E aí, por que o embargo não foi cumprido e o que é que se pretende fazer em diante? Dia 28 de dezembro, eles tiveram a licença ambiental. A hora que for iniciar a obra, no começo do dia 15, 18 de janeiro, nós entendemos que não poderia iniciar a obra, que teria que ter a licença municipal. Até a licença ambiental diz que tem que ter a licença municipal. E eles começaram sem considerar a licença ambiental. Daí nós fizemos um embargo. O embargo foi respeitado um período, depois a Procuradoria do Estado entendeu que, por estar numa área rural, não necessitaria
do alvará municipal. E nós temos leis que exigem isso. E aí, com essa discussão, nós achamos que, de forma institucional, o local adequado para dirimir divergências é o Poder Judiciário. Daí nós entramos com uma ação. O que é que a Prefeitura pretende fazer daqui em diante em relação a essa obra? Então, daí a ação, houve uma ação, pedimos uma liminar e nós perdemos a liminar, depois agravamos essa liminar e acabamos perdendo essa liminar. Agora estamos aguardando a consideração do mérito da ação. O que nós precisamos fazer é acreditar nas instituições e ter eu como prefeito, acreditar nas instituições, isso é o regime democrático, e estar discutindo dentro do processo essa questão da obra. A população de Pedreira não quer essa barragem, porque a barragem não oferece a segurança necessária. Essa barragem, segundo os técnicos que tiveram aqui, ela é imprestável para aquilo que se propõe a ser, ela não tem função, ela é um grande equívoco. Então nós vamos juntando todos os dados, todas as informações que chegaram aqui nessa audiência pública, nós vamos fazer para o Ministério Público, para o Procurador-Geral, nós vamos fazer uma representação com dados técnicos, com todas as informações. Já combinamos com várias pessoas que estiveram aqui na audiência pública, mostrando passo a passo os equívocos dessa obra, dessa construção. É um desperdício de dinheiro público, é um absurdo o que está sendo feito aqui na cidade de Pedreira. Então nós vamos contestar, com o apoio de toda essa população que está aqui, com o apoio do MAB, com o apoio do povo de Pedreira, nós vamos contestar judicialmente essa barragem aqui de Pedreira, e a futura barragem de Amparo também vai entrar nesse pacote.